Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul. Agora 11 horas e 35 minutos, sexta-feira, mais uma semana terminando. 26 de março, aniversário da nossa capital. Veja agora os destaques do SBT Rio Grande de hoje. Crime bárbaro em Sapucaia do Sul. Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro. Policial aposentado tentou parar o assassino. Saiba o que aconteceu. Dessa água não bebereis. Mesmo após interdição, indústria seguiu produzindo água mineral de forma irregular. E agora? Porto Alegre chega aos 249 anos. E neste aniversário, a gente mostra que, apesar da capital dos gaúchos ter perdido o sorriso, ainda há motivos para se encantar e cantar. Mas nós estamos preparados para os melhores do ano. Cai o último invicto do Gauchão. O Juventude superou os guris do Grêmio. Por falar em guri, um jovem do Inter pode viabilizar a vinda de um velho sonho, Tyson. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, está no ar. Agora 11 horas e 36 minutos. Daqui a pouco você vai ver este flagrante. Olha só essa imagem. Uma senhora teve o celular levado por um rapaz enquanto estava andando na rua ali, ó, de guarda-chuva, tranquilamente. Esse assalto aí aconteceu na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Mas olha que barbaridade, o ladrão, ele age com muita truculência, violência. Ele pega ali na senhora, arranca o celular da mão dela e vocês vão saber todos os detalhes depois do intervalo. A gente volta rapidinho, vai lá ver como é que tá a comida lá no fogão e volta, que a gente já volta. E olha só o recado que o André Har deixou para esse dia tão especial. Oi, pessoal. Hoje é um dia especial. É aniversário da nossa querida capital, Porto Alegre. Uma segunda casa para muitos que vêm de fora, como a Biscoito Zezé. Uma história que há mais de 50 anos nasceu lá em Pelotas do Sul, mas carrega Porto Alegre no seu coração. Levando para a mesa do povo gaúcho, no café, almoço ou na roda de chimarrão, todas as delícias dos biscoitos que já somos fãs. A Biscoito Zezé tem orgulho de levar todo o carinho para sua família e de participar, assim como eu, de tantos anos de história da mais bela e valorosa capital do Brasil. Te amamos, Porto Alegre. Amamos mesmo. Pois é, hoje a capital dos gaúchos completa 249 anos da sua fundação, quando chegaram os 60 casais açorianos. E como diz a música do Paulo Bicarrocha, lembram? Que já é até um hit, um hino aqui de Porto Alegre. Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre e que, no entanto, nos traz encanto. Por isso, a gente convocou o nosso mago das palavras, Glauco Paza, para extrair poesia da nossa cidade e nos trazer um pouco de esperança, né? Torcendo para que os 250 anos, sejam comemorados num festão, com muitos abraços. Há muito tempo que andamos nas ruas de um porto não muito alegre. Lembrou da música escrita por Flávio Bicarrocha? É que, infelizmente, os dias têm seguido ao pé da letra. Porto Alegre dos parques, do Guaíba, de Quintana, da pandemia. Do azul, do vermelho, do preto. Aos 249 anos, parabéns sem abraço, mas com muito carinho. Porto dos Casais, do Teatro São Pedro, do Laçador, ainda é Porto. E no momento em que parar de desembarcar a dor, que tudo passar, bom Jesus há de querer. Tchau, tristeza. Ficará só o bairro. Que seja, mesmo, um bom fim. O que está escrito não será em vão. Leal e valerosa. Cristo Redentor, Espírito Santo, Menino Deus,
todos os santos e santas nos protejam. Mas olhe pela sua janela. Pensando bem, ainda é um porto alegre. É só a máscara que está escondendo o sorriso. Verdade, e eu falei antes Paulo Bica Rocha, ainda bem que a Bruna, a Glauco Paza me corrigiram. Flávio Bica Rocha foi o compositor de Horizontes, né? Essa música que virou um hit, virou um hino aqui dos porto-alegrenses, ganhou vida na voz da Eliane Geisler. Quem não conhece essa música, né? Foi composta lá na década de 80, justamente para uma peça de teatro, Bailei na Curva, que também fez muito sucesso. Saudades, né, de uma festa, saudades de um teatro, de poder ir numa festa. Ô, Glauco, fiquei emocionada, viu, com a sua crônica. Agora, ó, com essa trilha. Chega a dar uma emoção, né? A gente quer ver a cidade alegre de novo, né? E é um momento que a gente está sensível, logicamente, por tudo que está acontecendo, mas, como eu disse, basta olhar para fora, olhe pela janela. Nossa cidade tem tanta coisa bonita ainda, né, Lu? Tem. E eu digo nossa cidade, que me adotou, eu não sou aqui de Porto Alegre, mas me considero um porto-alegrense também, porque essa cidade acolhe todo mundo que vem de tudo quanto é canto, né, Lu? A gente tem que cuidar melhor dela e que tudo passe, né? Vai passar. Que tudo passe e que venham os 250 anos. Agora, Glauco, fica aqui porque a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos seguir aí nas notícias, 11 horas e 45 minutos, porque com esse calor que vem fazendo, ontem chegou a 37 graus lá no Noroeste, nada melhor, né, Glauco, que um sorvetinho. Só que não foi bem isso que aconteceu e olha, sem muito esforço. Um homem assaltou uma sorveteria e aí fez a limpa no caixa, Glauco. Pois é, sorveteria, vai ter família, vai ter uma quantidade de dinheiro talvez não muito grande, mas e daí? Eles não estão também querendo saber se vai ter muito, pouco. A gente vê nas imagens, né? Bate o profissional aí do crime, bate até um papo no meio da ação. Essa cena aconteceu na tarde de ontem na região central de Passo Fundo, Lu. Esse rapaz invadiu o estabelecimento, nem fez aquele teatrinho cara de pau. Ele já vai aos finalmente, tá? Ele quer realmente mostrar que tá ali só para fazer o furto ou o roubo. O que não faltou foi intimidação, intimidando os funcionários ali, quer dizer, ele já deixou claro que era um roubo, né? Imagina o desespero desses funcionários ou dessas funcionárias aí. No final de tudo, ele sai bem belo com 2 sacolas plásticas na mão e dentro dessas sacolas estaria o dinheiro do caixa, o grande objetivo deste ladrão aí. Uma barbaridade, repetindo, no centro de Passo Fundo, Lu. No centro de Passo Fundo, que barbaridade, né? E volta ali a imagem, porque ele faz uma referência como se tivesse armado, né? Olha ali, ó, com a mão aqui na cintura, vai direto ali na trabalhadora que tá ali limpando, né? Ele deve ter ameaçado ali, já deve, passa aqui todo o dinheiro que vocês têm. Normalmente eles fazem isso, coloca dentro de uma sacola para não chamar atenção, né? Agora, olha, prestem atenção no rostinho do indivíduo ali, ó. Ele tá de máscara, mas dá para ver muito bem a identidade. Então eu tenho certeza que quem conhece esse rapaz aí que assaltou essa sorveteria de Passo Fundo pode fazer essa denúncia para a polícia. Porque esse tipo de gente tem que sair, né? Tem que sair das ruas de circulação, tem que tomar um susto, tem que ir preso, né, Glauco? Olha, chega, essas pessoas provavelmente ficaram fechadas agora durante a pandemia por um bom tempo. Pessoas tentando se reerguer e ainda são alvos fáceis da criminalidade. E aquela história, né, Lu? Ah, bota a mão na cintura, de repente até não tinha nada. Ninguém vai pagar para ver. Jamais, e nem deve, né? Não, até tem vários casos aí de armas falsas, né? São aquilo que a gente chama de simulacros. Mas ninguém, Lu, quem é que em sã consciência vai dizer, não, atira, vamos ver se é de verdade? Não. Claro que não. E nem deve. Então, as pessoas acuadas, aquilo faz parte do modo de proceder para intimidar, logicamente, os funcionários ali, bota a mão na cintura, olha, já deve ter falado um monte de coisa, me dá o dinheiro, senão eu vou atirar. E aí todo mundo fica com medo. E aí um covarde desses vai lá e pega o dinheiro do caixa, que talvez demore aí um bom tempo para recuperar, né, Lu? Com certeza, né? Obrigada, Glauco. Daqui a pouco você já volta, porque daqui a pouco, presta atenção, 1/2 tonelada de drogas. 1/2 tonelada de drogas, armas pesadas, vocês vão ver aí um fuzil, carros e ainda muita, olha, muito dinheiro em espécie.
muito, mas muito. Olha a quantidade de droga ali, olha o tamanho do fuzil. Não, é tanta droga que quase não cabe ali naquela parede. Estão tudo ali nos tijolinhos. E sabe o que mais surpreende? Tudo isso foi apreendido ontem aqui, no Vale dos Sinos. O mais curioso de tudo é que, além de tanta droga, de dinheiro, carros, é que cocaína, essa cocaína encontrada pela polícia, é de origem peruana. Ela não fala português, não. Uma das cocaínas mais valiosas do mundo do tráfico. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre essa apreensão, essa operação que apreendeu toda essa droga, esse dinheiro. Olha a quantidade de dinheiro ali. Olha o pessoal ali, a polícia trabalhando, fazendo a contagem das notas. Olha ali o resultado da operação. Não, é muita coisa. Isso aqui no Vale dos Sinos, toda essa apreensão realizada ontem. Um fuzil, gente. Olha ali o tamanho. 5,56, é isso? Nossa Senhora, gente. Isso aí é armamento militar. Foi apreendido aqui. Olha ali a roupa militar também que eles apreenderam. Imagina o que essa quadrilha não faria. Ou não já fez, né? E o que não iria fazer. Daqui a pouco, então, a gente traz todos os detalhes sobre essa operação e essa apreensão da polícia aqui no Vale dos Sinos. Porque agora, 11 horas e 50 minutos, eu tenho uma notícia muito trágica, muito triste. Eu, como mulher, eu fico revoltada cada vez que a gente noticia um fato como esse. Porque uma mulher foi morta pelo ex-companheiro no meio da rua, na frente do trabalho, em Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana. O crime aconteceu ontem de tarde, é chocante, é terrível e o Lucas Abate tem as informações porque ela ainda procurou ajuda, né, Lucas? Ela foi na polícia e ela tinha, inclusive, uma medida protetiva, é o que me deixa ainda mais revoltada. Bom dia para você. Oi, bom dia, Lu, e a todos que nos acompanham. E mesmo com tudo isso, nada impediu o assassinato dessa mulher e a fúria desse homem que matou a ex-companheira em plena luz do dia, Lu. Na frente do trabalho dela, em um local movimentado, uma medida protetiva, tudo isso não impediu esse homem que infelizmente matou a Adriana Almeida de Oliveira, de 29 anos. Isso, Lu, esse homem que é até um açougueiro, foi até o mercado onde a mulher trabalhava, uma separação bastante recente, um processo de separação recente, e imediatamente começou a atacá-la. A gente vai conversar com o delegado Thiago Carrijo, que é quem está investigando esse caso. Delegado, já se tem algum histórico de violência desse casal? Já tinha chegado para vocês denúncias de agressão, de ameaças? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, no início dessa semana, a vítima procurou a 2ª delegacia aqui de Sapucaia, registrou uma ocorrência de ameaça contra esse rapaz, contra esse ex-companheiro. Toda a estrutura de acolhimento à mulher e de proteção foi acionada. Solicitamos as medidas protetivas ao Poder Judiciário, que as deferiu, mas infelizmente na tarde de ontem nós tivemos esse evento trágico. Ô Lucas, antes da gente seguir, deixa eu mostrar para o pessoal aqui, só para o pessoal entender o que são essas imagens que a gente está rodando aqui, né? Porque eu sei que você não tem acesso às imagens da onde você está, mas então, ó, essas imagens mostram o momento, claro que não em detalhes, porque ninguém quer ver tanto essa tragédia, né? Mas ela estava no trabalho e aí ela foi ali para a rua. Aí já é o desfecho de toda a história. Daqui a pouco a gente tem o início. E aí ela foi conversar com esse ex-companheiro no carro dele. Tá? Vamos ver se tem como a gente voltar um pouquinho para a gente ter todo o passo a passo do que aconteceu, para o pessoal entender um pouco. Foi ontem à tarde, aqui em Sapucaia do Sul. Né? Vamos ver, a gente já tem o início? Então, ó, o assassino está aqui dentro, né? Ela foi aqui conversar com ele. Ela está chegando na janela, né? Exato, ela está chegando na janela e aí ele sai com um facão. A gente imediatamente já vê o facão e ele começa então a agredi-la. Claro que ela muito ali tentou ainda fugir, é muito chocante o crime. E a gente vê que as pessoas aqui que estavam, olha aqui, ó, eles estavam aqui, ó. Aqui ocorre toda a tragédia, a violência, os golpes do facão. E a gente vê que as pessoas que estão na rua aqui, olha só esse senhor aqui, ele coloca as mãos na cabeça, há ainda uma tentativa, tem umas pessoas que chegam para cá, olha só. Só que ele estava muito descontrolado. Então, imagina, ele estava desferindo facas. E aí, o que acontece aqui no outro lado da rua? A gente vê que tem um senhor, aqui ó, que chega, um PM aposentado, e é ele que vai tentar impedir ali que esse assassino termine
né, de realizar essa barbaridade com a ex-mulher. Fala, Glauco, antes da gente seguir ali com o delegado. A gente, logicamente, não tem o áudio, mas só imagina aquele pânico, a gritaria daquele momento, né, daquele fato acontecendo ali. As pessoas, como você viu ali, passando pela rua, uns botando a mão na cabeça, esse policial aí tentando fazer alguma coisa. Um momento de pânico, de descontrole total, né, Lu? Total. Delegado, até aqui eu já adiantei para o pessoal, porque houve essa interferência, ou seja, tinha um PM que é da reserva, é isso? Ele estava passando, como é que foi? Porque ele tentou ali interferir. Exatamente. Pela análise das imagens e pelos primeiros levantamentos que a gente fez no local, esse PM passava em frente ao mercado ali no momento do crime, então ele se posicionou da melhor forma possível ali para tentar cessar a agressão à vítima sem ferir outras pessoas na volta, o que efetivamente ele conseguiu, mas infelizmente as facadas que foram deferidas nela não foram suficientes para matá-la. Delegado, até a gente vê ali nas imagens, eu consegui olhar aquilo pelo nosso YouTube do SBT-RS, dá para ver que tem várias pessoas ali no local. Sim. Outras pessoas tentaram ajudar essa mulher. O que as testemunhas até relataram sobre o cenário que estava sendo desenhado ali? Olha, Lucas, eu trabalhei 2 anos no Homicídios ali de Canoas e as cenas de ontem foram, assim, bárbaras, extremamente chocantes. As pessoas, no momento em que tentavam ajudar a mulher, tinham medo também, da mesma forma, eles ficavam com medo do rapaz ali, porque ele estava enlouquecido, podemos dizer assim. Me parece pelas imagens ali que umas 2 ou 3 pessoas se aproximam dele, eu não sei se desferem um golpe de um pedaço de pau, enfim, tentando cessar a agressão, que só parou efetivamente com a chegada do policial militar. Vocês ouviram bem, Lu e Glauco? O delegado, Thiago, trabalhou 2 anos na Delegacia de Homicídios, casos de tráfico de drogas, execuções, crimes brutais, e ele narra esse caso de ontem aqui como um dos mais bárbaros que já viu, para ver o tamanho da violência dessa situação. Vamos só recuperar aqui para o pessoal que está ligando a TV agora, 11 horas e 56 minutos, nós estamos falando aqui de um crime bárbaro que aconteceu ontem em Sapucaia do Sul. Uma mulher de 29 anos, ela foi morta a facadas pelo ex-companheiro ali no meio da rua e ela estava no trabalho, né, delegado? Ou seja, ela estava trabalhando. Você já tem detalhes de por que ela acabou sendo levada, ou seja, convencida a ir até ali o carro? Parece que eles estavam recém se separando, é isso? E deixa eu complementar, Lu, se o delegado me permite, só para saber, ele não estava também sob efeito de alguma droga? Isso aí era só raiva mesmo? Olha, Glauco, as imagens mostram que ela vai voluntariamente até o carro, até porque ela estava trabalhando ali dentro de um mercado e em momento algum ele vai até o mercado. Nós recolhemos na cena do crime um aparelho de telefone celular que eu ainda não sei se é dele ou dela, estava muito sujo de sangue, enfim, estava embaixo dos corpos, que foi encaminhado à perícia. Nós vamos avaliar ainda se eles estavam tendo naquele momento ali uma conversa amistosa pelo celular, a ponto de que ela saísse de dentro do mercado e fosse voluntariamente até o veículo. Só que ele já desce do carro ali, ele era açougueiro, faca bem afiada, sabe lidar com faca e infelizmente aconteceu aquilo ali. Mas as imagens mostram que ela vai voluntariamente até o carro. Talvez tendo uma conversa ali pelo WhatsApp ali, para de repente finalizar o relacionamento numa boa, ela vai de encontro à morte. E provavelmente imaginou também que por estar em um local público movimentado, não seria atacado. Tinha bastante gente ali na volta, tava bem quente ontem à tarde aqui em Sapucaia, e tiros e facadas e uma gritaria, enfim, na porta do trabalho dela, talvez você tenha razão, Lucas, ela tenha se sentido segura e foi até o carro. Havia muita gente ali na rua. Deixa eu mostrar aquela imagem, porque antes não aparecia muito ali o desespero das pessoas que estavam na rua e que acabaram presenciando. Aqui tem um rapaz que está aqui parado, aqui encostado aqui nessa parede, né? E aí daqui a pouco surgem mais umas 3 pessoas. Quando começam ali as facadas, quando o assassino começa a agredir a mulher, tá ali, ó, olha só. Aqui ela chega, agora ele vai descer e aqui tem um rapaz que está encostado aqui. Provavelmente ela estava se sentindo segura pelo fato de estar na rua e haver tanto movimento. Olha a quantidade de carro passando aqui nesse momento. Ele sequer se intimidou, né? Ele estava ali tomado pela raiva e pela fúria. E agora vão surgir pessoas aqui na parte de baixo aqui da câmera, que vocês veem que elas
provavelmente pensaram, não, vamos ajudar. Olha, veio um aqui já correndo, só que ele viu que o rapaz estava com uma faca. Veio outro, olha aqui. E eles, meu Deus, aquela coisa, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Sim, mas eles veem o tamanho da E faca, o outro vai ali, só que é um facão, a gente vê que ele faz assim, imagina. A gente tem imagens, eu acho que a produção já falou, da vítima, né? Fotos, né? A foto. Olha da vítima que tá aí. Lucas, você tem o nome completo dela, né? Isso, eu estou buscando aquilo, é a Adriana Almeida de Oliveira, tinha 29 anos e trabalhava nesse mercado. Que tristeza, delegado, e assim, ela já tinha essa medida protetiva, vocês têm algum outro histórico? Ela já tinha buscado a polícia por ajuda? E em relação ao assassino, ele tinha também algum antecedente por violência doméstica? Ela registrou uma ocorrência no início dessa semana aqui na 2ª Delegacia de Sapucaia, e nessa ocorrência nós solicitamos medidas protetivas para ela. Ontem de manhã ela procurou novamente uma delegacia de polícia, fez um novo registro, enquanto essa delegacia fazia o procedimento para novamente remeter medidas protetivas ao Poder Judiciário. Nós tivemos a morte dela aqui. Delegado, quantos tiros o policial atirou, hein? Quantos tiros ele deferiu ali, tentando parar ali o assassino, o homem? 3 ou 4. Eu vou aguardar o laudo do IGP para ter a confirmação. Esse policial militar prontamente se apresentou à delegacia de polícia, eu tomei o depoimento dele e a arma foi encaminhada à perícia, então agora a gente aguarda os laudos para ter com precisão esses detalhes. Delegado, o senhor falava que não consegue o quê? Não consigo me lembrar agora se ele já tem antecedentes por violência doméstica, que eu acabei analisando ali mais o lado dela, não consigo precisar para vocês agora. E é até importante, Lu, a gente esclarecer como é que funciona essa questão da medida protetiva, né? A mulher busca uma delegacia, a delegacia pede para o Poder Judiciário e a medida protetiva, na verdade, é um documento que restringe até onde o homem pode se aproximar da mulher. Agora, já é lei, caso a pessoa descumpra a medida protetiva, aí sim pode ser preso. Mas antes disso, né, delegado, infelizmente, vocês não têm como prender esse homem. É sempre bom aperfeiçoar um sistema de proteção a mulheres vítimas de violência. Tem funcionado, a Polícia Civil tem reduzido bastante o número de feminicídios no estado do Rio Grande do Sul. É claro que, infelizmente, o Estado não consegue entregar a essas mulheres um agente policial 24 horas por dia. O sistema funciona, as mulheres têm que se sentir seguras, confiantes em denunciar, a Polícia Civil age com rapidez, o Poder Judiciário da mesma forma. Em hipótese alguma, as mulheres podem pensar que mesmo ela tendo uma medida protetiva, ela foi morta. Infelizmente aconteceu, mas eu posso garantir que funciona. O sistema de proteção às mulheres funciona. Claro que pode ser aperfeiçoado para que se chegue ao máximo de proteção a elas. Importante esse esclarecimento do delegado Thiago Carrijo, e bom lembrá-lo, sempre denuncie tanto a mulher quanto pessoas que verificarem esse tipo de situação de violência doméstica. Com certeza, obrigada pelas informações, Lucas. Daqui a pouco você volta e, como o Lucas bem disse, tem que denunciar. Nessa situação, a medida protetiva foi falha? Foi, mas normalmente ali nas estatísticas policiais, por exemplo, a cada 10 vítimas, mais ou menos, que morrem, né, vítimas de feminicídio, umas 8 não tem nenhum registro, nenhuma passagem pela polícia. Agora atenção, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre um risco de saúde para a população. Olha só esse flagrante. 3 homens foram presos numa fábrica de água mineral, só que estava totalmente irregular. Já já a gente explica o que aconteceu nessa empresa ali de Alvorada. E já adianto, viu? Tinha muita coisa errada, inclusive falta de higiene. Até o horário de trabalho dos funcionários foi alterado para enganar as autoridades e os fiscais. Minha Porto Alegre é da Redenção, aqui pertinho de casa. É do Lupicínio, do Ney Lisboa, do Olímpico, do Beira-Rio, dos Eucaliptos, da Arena, do Passo da Areia, da Zona Sul, do Pôr do Sol. Ixi, um monte de coisa. Porto Alegre faz parte de mim. É a minha casa, tem 2 anos, e antes eu morava aqui do ladinho, mas vivia em Porto Alegre.
E eu carrego essa cidade na pegada das minhas botas, como diz a música do Bebeto Alves. Os dias não são fáceis para Porto Alegre, os dias são pesados, já faz bastante tempo, a pandemia só agravou isso. No fundo, o que eu tenho a impressão é que Porto Alegre pode ser melhor se a gente entregar para ela o nosso melhor, se a gente for melhor com Porto Alegre. O meu desejo para Porto Alegre é isso, que a gente seja melhor com ela e ela vai ser melhor com a gente. Parabéns, Porto Alegre. Obrigado por tudo. Eu também desejo que Porto Alegre tenha vacina para todos, para a gente voltar a ter aquela mesma rotina, o mesmo dia a dia, né, que a gente teve durante tanto tempo e só agora é que a gente acaba dando valor. Agora, 12:04, vamos falar sobre um outro absurdo que aconteceu aqui pertinho, em Porto Alegre, na Zona Sul, bairro Ípica. Uma senhora estava com guarda-chuva, teve o celular levado por um rapaz enquanto andava na rua. Glauco, quer dizer que nem na hora que a gente se desloca pelas ruas a gente tem mais paz. Na verdade, nunca teve, né? Na verdade, nunca teve. Não é uma grande novidade. Mas olha só que barbaridade. No meio da rua, a senhorinha ali com guarda-chuva. Poxa vida, olha a truculência. Uma vez eu achava que de noite era muito perigoso andar com o celular. Não é só à noite, né? Agora, essas imagens aí comprovam que eu tenho razão, né? Aconteceu no bairro Ípica, zona sul de Porto Alegre, essa senhora caminhando, como você falou aí, com o guarda-chuva, telefone celular. O homem parece que, a princípio, nem dá bola para ela. Passa por essa senhora, vai adiante, só que, de repente, ele deu meia volta. E aí, já com aquele gesto que a gente viu lá na sorveteria, lembra? De botar a mão na cintura, tentar mostrar, olha, passe o que você tem aí porque eu tô armado. Talvez ele tenha dito isso, a gente não tem o áudio. O fato é que ele intimidou e imediatamente pediu o celular. Essa senhora tentou segurar ainda o celular, mas ele deu de mão e saiu correndo na maior cara de pau. Ai, que Felizmente, viu, Lu, não teve nenhuma lesão essa vítima aí, mas é claro, ficou sem o aparelho celular, o que já é um grande prejuízo. E fica aquela sensação de insegurança, que talvez seja o pior, né, Lu? Sim, daqui a pouco a pessoa estava indo no mercadinho comprar uma comida. A gente sabe que as pessoas suam tanto, né? Dinheiro tão suadinho para comprar o seu celular. Aí chega um ladrão ali e leva, pelo amor de Deus. Olha ali, ele chegando ali, ó, com a mãozinha na cintura. Poxa vida, jovem, uma né? senhora ali, ela tá com guarda-chuva. Agora, olha só, a gente vai ter aqui um detalhe aqui na imagem. Um pouquinho mais na frente, a gente vê que ela deve ainda ter dito, não, meu celular não. E ele, Exato. em cima de uma senhora, Às pelo vezes amor. são- Olha ali, olha ali, olha ali. Às vezes são fotos, né, Lu? São coisas Ele de aqui, ó, família. puxando com força, com violência. Imagina o trauma dessas pessoas. Agora eu não posso nem mais ir no mercado, não posso ir ali, né, fazer o que eu estou precisando. A senhora de máscara, com o guarda-chuva, fazendo tudo certinho. E aí, justamente ali o celular que ela estava carregando, sabe? Eu fico, assim, muito indignada que a gente não pode mais ter esse direito de ir e vir. Básicas, né? As coisas básicas, né, Lu? Caminhar, ir trabalhar. E sabe-se que o mercado negro é amplo. Às vezes esse celular aí vai ser trocado por drogas, né? Droga, é. E tem alguém que recebe. Então é essa questão do círculo vicioso é que tem que ser quebrado. Infelizmente as pessoas não têm segurança. É triste falar isso aí. Hoje, Olha ali, ele ficou em cima da 249 mulher. anos da capital, Lu. É. A gente está dando os parabéns, mas também tem que mostrar a realidade. Essa Nós, é a como realidade. diz o Jeremias, estamos fazendo mal para a capital que poderia nos fazer tão bem, né, Lu? É verdade. Eu tenho saudades, viu, Glauco, de uma época em que andava a pé pela Cidade Baixa, ia de bar em bar, caminhando, né? É. Às vezes você ia, andava quadras a fio e não tinha todo esse medo, né? Hoje em dia, olha que virou, acho até que já melhorou bastante aí agora, nos últimos anos, mas é muito perigoso, né? A gente sai na rua, se eu tô só com o meu celular, eu coloco aqui dentro da calça para não ficar com volume nem no bolso e não levar na mão para não chamar atenção. A gente não tem mais tranquilidade. Dinheiro é uma coisa que ninguém carrega quase hoje na rua, né? Não tem nem como carregar, porque joias as pessoas não saem. Enfim, os presos estão soltos e os soltos estão presos. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário, é verdade. Glauco, você fica aqui com a gente, que agora a gente vai mudar de assunto, mas sempre gosto muito da sua opinião, viu? Porque a Brigada Militar encontrou quase 1 tonelada de maconha e cocaína armazenadas numa chácara perto da RS 239 em Sapiranga. Os policiais apreenderam ainda um fuzil
e outras armas, além de muito, mas muito dinheiro. Lucas Abate é quem vai trazer agora mais informações sobre essa operação e essa super apreensão aqui no Vale dos Sinos, né, Lucas? E a quantidade de dinheiro, Lu, 80 mil reais totalizou, tudo em espécie. E os policiais tiveram até uma certa dificuldade para contabilizar, tiveram que pegar uma daquelas máquinas, sabe, que coloca o dinheiro, vai passando para calcular quanto tinha e totalizou esses 80 mil reais. Isso, claro, é só uma pequena parcela do que esse grupo criminoso, ligado a uma facção criminosa, estava movimentando. Porque olha só o volume, como a gente disse mesmo. Mais de meia tonelada de maconha e 40 quilos de uma cocaína. E olha só, não era qualquer cocaína não, Lu. Era cocaína peruana, que segundo o comandante da Brigada Militar em Novo Hamburgo, é muito mais valiosa. Pois é, e a gente vê aqui, ó, volta naquela imagem, gente, é muita droga, é muita, olha a quantidade aqui de tijolinho, olha aqui, tapa toda a parede aqui, eu não sei se deve ser uma delegacia, toda aqui, ó, aqui, toda a parede a gente vê, olha ali. Depois vai ter aquela foto que mostra a quantidade de droga. E tem alguma informação, Lucas, de como é que eles chegaram nesse paradeiro? Daqui a pouco acho que o Glauco tem uma pergunta também. Isso, a Brigada Militar já estava monitorando esse homem. Eles estavam monitorando, na verdade, essa questão dele trazer essa cocaína peruana, que é mais valiosa, tem um mercado, digamos, é mais rara no mercado de drogas. Então a Brigada Militar já estava atrás desse homem e descobriu que ele faria um carregamento ontem à tarde e foram fazer essa abordagem em 2 locais ao mesmo tempo, na casa dele e numa chácara. Na casa encontraram essa droga, essa cocaína, Lu, avaliada em 2 milhões de reais. Por isso que eu falei que esses 80 mil em espécie são nada perto do que o grupo movimenta. Essa cocaína avaliada pela Brigada Militar em 2 milhões de reais. E na chácara, onde havia outras 6 pessoas, encontraram essa meia tonelada de maconha. Nossa, Glauco? Não, Lu, eu fiquei curioso e quero que o Lucas me diga depois, logicamente, ele vai falar, até porque ele acompanha esse trabalho da polícia há muito tempo, né? Apesar de ser jovem. Essa cocaína, ela é mais pura para ser vendida assim? Ela vai ser multiplicada? E isso eu pergunto porque, de repente, os 2 milhões podem virar, sei lá, 4 milhões, Lucas? É isso que a Brigada Militar e a Polícia Civil sempre falam pra gente, né? Quando eles passam essa estimativa de 2 milhões, eles dizem, até entre aspas, né, que é isso o valor do atacado, da carga total. Mas quando vira buchinha, como é vendida, quando chega lá na ponta, no varejo mesmo, como eles dizem, esse valor dobra, triplica, muitas vezes aumenta muito de valor, porque, é claro, é uma cocaína que é extremamente pura, como disse a Brigada Militar, e ela passa ainda por esses traficantes por um processo, digamos, até de multiplicação. Eles aumentam ela para revender e aumentar esse lucro. Então, certamente, é um valor, Glauco, que vai multiplicar, vai aumentar bastante depois, né? Iria, né? No caso, a Brigada Militar conseguiu interceptar essa carga. Agora, o Glauco e Lucas, me parece, então, que a gente já tem aí mais um indício de rota de tráfico internacional de drogas, né? Pois é. Sabe-se lá para onde ia também essa droga, né, Pois Lucas? a gente já tinha, acho que noticiado por aqui, uma facção aqui do Vale dos Sinos, que já tinha alguns indícios de tráfico internacional. Agora mais um, né? Mais um sinal aí de que a gente tem essas rotas. E se lembra, Lu, da cocaína preta que a gente mostrou por aqui, que nunca tinha sido apreendida, que era uma cocaína preta mesmo, vinha em embalagens de açaí, de café para tentar disfarçar e depois passava por um processo de refino. Segundo algumas investigações, é a mesma facção. Claro, não são as mesmas pessoas, não são os mesmos envolvidos, mas é a mesma facção que trouxe a cocaína preta, é investigada por ser a responsável por trazer essa cocaína do Peru, que, como eu disse, é uma cocaína que tem uma pureza maior e por isso vale muito mais no mercado. Na época eu lembro que falavam muito da droga ter sido trazida de Cali, da Colômbia, né? Aquela outra cocaína, né, Lucas? Isso, era de Cali, uma droga produzida pelo cartel de Cali, na Colômbia. Até pelo que se soube da rota na época, ela entrou
pelo Amazonas e veio numa carga de açaí disfarçada mesmo, numa carga de açaí em pó, até aqui Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, onde foi apreendida. A gente sabe, Novo Hamburgo é o berço de uma facção criminosa muito perigosa, que movimenta muitos valores, então tudo que é envolvido nessa região, a Polícia Civil, a Brigada Militar já tem desconfiança que se trata dessa mesma facção criminosa. São várias rotas que se tem, Lu, rotas que vêm por terra, por outros locais, escondido, enfim, aéreo. A forma para trazer é bastante variada. Até, Lu, a gente tem um trecho do que disse o comandante da Brigada Militar sobre essa carga que foi apreendida. É a cocaína peruana, né, que até é uma novidade, né, no mercado, está entrando aí no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, né, e é uma droga de melhor qualidade aí. Só na cocaína ali a gente estima aproximadamente 2 milhões de reais, né, de prejuízo aí nessa apreensão feita pela Brigada. A gente até perguntou, Lu, ele fala da cocaína, né, que é o 40 quilos e deu esse prejuízo de 2 milhões. Esse volume de maconha, de quase mais de meia tonelada, na verdade, a polícia tem uma dificuldade de estimar esse valor da maconha porque ele varia bastante, então com isso eles não estimaram. Mas a gente mostra que a cocaína é uma quantidade muito menor, ela tem um valor bem maior do que a maconha e por isso que acaba sendo muitas vezes o foco principal das ações policiais. Às vezes a gente fala, nossa, mas é tudo a mesma facção criminosa, não é? Eu lembro que várias vezes a polícia explica que há facções que se espelham muito na máfia italiana, ou seja, você não tem lá um líder único, né? E aí quem vai atrás, enfim, que trabalha para esse líder, são, como eles chamam, várias células, diferentes lideranças, né? Agora, 12h15, para você que está ligando agora, aqui no SBT Rio Grande, nós estamos falando de uma enorme apreensão que ocorreu aqui na Grande Porto Alegre, muita droga, uma cocaína de origem peruana, muita maconha, até um fuzil e muito dinheiro também. Então, Lucas, em relação à organização dessas facções, é algo já muito diferente do que a gente tinha antigamente, né? Que era apenas um líder. E isso é feito justamente para dificultar as ações da polícia. Até a gente já conversou com algumas pessoas que disseram que as facções, essas maiores, elas se organizaram dessa forma, digamos, horizontal, com vários líderes coordenando várias células para dificultar o trabalho, porque se numa hierarquia normal, digamos assim, com o líder principal, se a polícia, se os órgãos de segurança chegassem no líder, na cabeça da organização, poderia inviabilizar todo o resto. Dessa forma, Lu e Glauco, eles prendendo um líder, os outros continuam ali movimentando, outra pessoa assume essa posição de liderança, de chefia da quadrilha e o mercado continua a rodar. Então, realmente, especialistas de segurança dizem que é um modelo espelhado na máfia italiana. Ô Lu, diga, Glauco. foi-se o tempo em que falar em droga, principalmente cocaína, remetia à Colômbia. E isso me faz lembrar o que eu conversei uma vez com um senhor da Polícia Federal, que não vem ao caso aqui, foi uma conversa reservada, que ele dizia o seguinte, ó, atenção para Peru, Equador, são países que estão produzindo, tem áreas de selva e que entram essas drogas no Brasil, principalmente pelo corredor do Paraguai. Me parece que já é reflexo disso aí, né? Com certeza. E há toda uma estratégia, né? Eles são extremamente habilidosos no quesito entrar sem ser visto. E aí, como o Lucas mesmo disse, essa droga chega e depois ela é pulverizada. Ela vai para os distribuidores, esses distribuidores distribuem nos menores e assim vai, né, Lucas? E até um ponto curioso nessa situação toda, Lu, é que esse líder que foi preso ontem, ele era uma pessoa, digamos, um líder discreto. Ele não era uma pessoa muito conhecida da polícia, com poucas passagens policiais, não era aquele que, de fato, botava a mão na sujeira mesmo, cometia homicídios ou fazia o transporte de drogas mesmo. Ele ficava nessa posição mais reservada, até para não chamar a atenção das autoridades. Teve um fato curioso que aconteceu com ele até, que a gente consultou no Tribunal de Justiça, que ele respondeu a um processo por tráfico de drogas um tempo atrás, mas o crime prescreveu devido à demora no julgamento. Mas que barbaridade, até isso eles se beneficiam. E ele era o CEO da empresa. Era tá? o CEO.
Fazer o quê? Mas é uma estrutura empresarial, né? É uma estrutura empresarial, mas com várias cabeças, Isso, né? E tem várias camadas. Geralmente quem sofre mais são os abaixo, né? Nesse caso aí, que bom que o cabeça foi pego, né? E levou mais 7. Muito obrigada, Lucas. Daqui a pouco a gente volta a conversar contigo. Glauco, você continua, porque parece que tem um ladrão aí consciente entre aspas, né? Andando pelas ruas do Menino Deus aqui em Porto Alegre. Conta pra gente essa história. Por que a gente falou ironicamente que ele é consciente? Olha, a gente tem que brincar, é aquela velha história, né, Lu? Tem que brincar em cima de uma coisa séria, mas chamando atenção. Porque esse homem aí que aparece na imagem, ele deu de mão no quê? Uma caixa que continha máscaras. Essas máscaras de proteção, justamente por causa da pandemia. Bom, há uma notícia boa nisso aí, pelo menos ele roubou a máscara ali para tentar se proteger. Mas roubou, quer dizer, ele furtou, tá? Que são diferentes, né? A gente sempre faz questão de dizer. Isso aconteceu aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, numa banca no bairro Menino Deus, ali perto da Getúlio Vargas, na Getúlio, que é a principal avenida do bairro Menino Deus. Este homem simplesmente deu de mão nessa caixa de máscaras e sumiu. O dono da banca não registrou ocorrência, mas fica o alerta aí. É claro que qualquer comerciante, no atual momento, que é furtado, já sente um impacto. Claro. Esse homem pegou, não sei se para uso próprio, enfim, para repassar, não se sabe exatamente. Mas é aquela história, pegou para se proteger, que bom, mas furtou, que ruim. Exato. E eu acho que deixa aqui um outro alerta também, sabe, Glauco? Na segunda-feira, o prefeito Sebastião Melo, ele deu entrevista aqui para nós e ele disse que a Guarda Municipal ia começar a distribuir máscaras para as pessoas abordadas que estivessem sem máscara na rua. Mas eu vejo muita gente reivindicando que houvesse uma distribuição a todas as pessoas que têm alguma dificuldade para conseguir. Vulnerabilidade. Exato, né? Seja pessoas de rua, sejam pessoas que estejam enfrentando dificuldades financeiras, então que houvesse algum tipo de distribuição de máscara, porque muita gente quer se proteger, mas não tem condições. Não tem uma máscara boa, como essa que você está usando, que é considerada a melhor, que é a PFF2, ou seja, ela tem uma filtragem, ela traz uma proteção maior para quem está usando, né? Tem muita gente que só tem acesso à máscara de pano, que não é nem tripla, né, Glauco? Exato. Então, a gente tem que também pensar nas pessoas que estão querendo se proteger, gostariam de ter uma condição melhor, mas não tem a devida condição. E já que não tem a vacina, né, para todo mundo pelo menos, que seja uma medida, digamos, paliativa. Tem gente, inclusive, da rua, né, Lu, que usa a mesma máscara, sei lá por quanto tempo. Já não tem nem eficiência mais. Ou que guarda no bolsinho aqui, né, Isso, e todo dia então usa contamina. mesmo. Se tiver contaminado, vai contaminando a máscara, as outras pessoas também, então não adianta muito. Mas é complicada a situação. É complicado e, claro, não justifica nenhum furto. Vamos ouvir agora um recadinho do Chemali? Oi, pessoal. Olha, a minha Porto Alegre é a cidade plural. A capital que é construída pelas pessoas de todas as cores, todas as raças, todas as crenças. A cidade que acolhe, a cidade que transforma. A cidade da redenção, a cidade do brick da redenção, de um domingo com um churrasco em família, aquele churrasco pegado entre os amigos e de um Grenal durante a tarde. O meu desejo para minha cidade natal é que ela seja ainda mais acolhedora, transformadora e que tenha paz. E jamais perca a alegria de viver. Parabéns, Porto Alegre. Eu te amo. Ai, que amor o recado do Chemali, né? É verdade, a gente quer uma Porto Alegre de paz. Paz novamente, mas por enquanto a gente vive em um período de pandemia e é esse o assunto agora no SBT Rio Grande. Pois é, agora meio-dia e 22 minutos, o agravamento da pandemia de Covid-19 ganha mais um triste capítulo aqui no Rio Grande do Sul. Os hospitais estão recusando novos pacientes por falta de medicamentos. Até pouco tempo atrás, o problema era falta de leitos, né, equipes reduzidas,
a gente vem noticiando o problema também, então, da falta de medicamentos, especialmente do kit intubação. O repórter Guilherme Fadanelli acompanha essa situação e nos conta mais detalhes. Boa tarde, Fadanelli. Um desses hospitais fica aí na Serra, é isso? Fadanelli já está ao vivo aqui com a gente, está aqui. Fadanelli, então, um dos hospitais fica aí na Serra, da onde você fala, né? Exatamente, Lu. Boa tarde. É o Hospital Tacchini, o único de Bento Gonçalves. As cirurgias oncológicas estão suspensas porque o estoque de medicamentos está muito baixo. A decisão foi anunciada ontem à tarde, quando um dos medicamentos, o Atracúrio, terminou. A partir de agora, a instituição só consegue atender os pacientes que já estão internados. Outros remédios também estão próximos de terminar. E eles são importantes nesse momento porque atuam como bloqueadores neuromusculares. O que isso quer dizer? Esse medicamento ele impede que o corpo tenha qualquer estímulo enquanto o paciente estiver entubado. Se ele se mexer, por exemplo, pode ter dores, desconforto e náusea por estar com um tubo na garganta. Para a gente ter uma ideia da demanda do Atracúrio nesses tempos de pandemia, em 2019, o Hospital Tacchini consumia cerca de 200 ampolas por mês. Sabe para quanto esse número subiu agora, em março desse ano? 32 mil ampolas. Meu Deus, não sei nem fazer o cálculo de quantas vezes a mais, Guilherme. É muito a mais, né, Nossa. Lu? E olha, uma situação semelhante vivem os hospitais São Roque, de Carlos Barbosa, e São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Na cidade do norte do estado, o Comitê de Gerenciamento de Crise da instituição classificou como catástrofe hospitalar o que está vivendo. Ontem chegou a anunciar que não receberia novos pacientes, mas agora pela manhã o hospital conseguiu doações de medicamentos. O problema, Lu, é que essas doações são suficientes apenas para as próximas 24 horas. Meu Deus! Ou seja, há um risco aí de as portas fecharem se não houver novas doações ou recebimento desses medicamentos por parte do Ministério da Saúde. Ô, Lu, Nossa, oi, Glauco. o que me preocupa ainda mais é que nós estamos falando, por exemplo, o Fadanelli acabou de mencionar, é a questão oncológica, né? Sim. São tratamentos, às vezes intervenções, que não podem esperar. Que as pessoas, apesar da pandemia, têm que ter o atendimento, têm que ter o procedimento. Então, é uma tragédia dentro da tragédia. É, muita, É uma né? loucura isso aí, né? É uma loucura. E sabe que acho que faz mais ou menos umas 2 semanas, eu havia feito uma reportagem para o SBT Brasil justamente sobre a falta, ou o risco iminente da falta desses medicamentos, Guilherme. Na época, eu conversei com o pessoal de São Leopoldo, que, por exemplo, na UPA de lá só tinha medicamento para mais um dia. E aí a prefeitura, ela requisitou todos os medicamentos que fazem parte desse kit nas clínicas veterinárias, porque é a mesma substância. E aí eles conseguiram ter um respiro ali para 1, 2 dias, mas eu conversei hoje lá com o assessor e ele disse que conseguiram uma remessa de 2.000 medicamentos, 2.000 ampolas, e agora, segunda ou terça, devem chegar mais 3.000, ou seja, alguns que já estavam ali na fase crítica, agora estão um pouquinho mais aliviados, né? Mas, Guilherme, a gente viu tanto anúncio aí do governo federal, Ministério da Saúde, Anvisa, por que ainda está faltando, né? Ou qual a explicação? Olha, Lu, de acordo com a direção do Hospital Tacchini, o problema está no que eles chamaram de confisco de medicamentos por parte do governo federal. Justamente. Isso porque na semana passada o Ministério da Saúde solicitou às indústrias farmacêuticas todo o estoque das drogas utilizadas para intubação de pacientes. Agora, o governo federal é que será o responsável pela distribuição aos hospitais e UPAs de todo o país. 3 laboratórios prometeram entregar 2.800.000 unidades dos sedativos até o fim deste mês. Hoje, por exemplo, o Ministério deve estar disponibilizando uma pequena parte disso, cerca de 165.000 doses, mas aí é para todo o país, né, Lu, essa divisão. Claro. Depois chega nos estados, que tem que repassar para os municípios. Por isso mesmo, só para complementar, Lu, tu falou sobre a questão dos medicamentos veterinários. O Hospital Tacchini de Bento, agora de manhã, conversando com o pessoal, eles me disseram a mesma coisa. Tem o plano A, o B, o C e o plano D, Lu. É chegar nessa questão dos medicamentos veterinários como uma última alternativa para salvar vidas. Tá certo, obrigada pelas informações, Guilherme, direto de Caxias. Mas agora a gente segue falando sobre pandemia, porque numa live transmitida agora há pouco, o governador Eduardo Leite anunciou um auxílio emergencial de 130 milhões de reais para os setores que mais foram afetados, né? Setores da economia, agora durante a pandemia. E a prioridade
são os hotéis, bares e restaurantes que tiveram os maiores prejuízos e, portanto, maior desemprego. Serão 96.418 pessoas beneficiadas diretamente. Então, mais aí uma boa notícia envolvendo agora o setor da economia, ou seja, são pessoas que acabam tendo muita dificuldade nesse momento, né? A gente tem vários setores muito prejudicados que tiveram que ficar com as portas fechadas e não receberam qualquer auxílio. Agora, então, teremos esse auxílio gaúcho voltado especialmente para o setor de alimentação e hospedagem. Vamos mudar de assunto, seguindo ainda... o Glauco tem informações, eu aqui falando, até trazendo informações. Atenção, Lu. Até porque a live... Não me avisaram, Glauco, desculpa. Você ficou me esperando que aqui? Isso, Lu, não seja por isso. Não, eu só queria complementar algumas informações, porque a live, essas comunicações do governador aconteceram há pouco, né? E é um setor, como você falou, extremamente sensível nessa questão da pandemia, né? Cerca de 22 mil empregos no negativo. Nossa. Esse setor aí de alimentação, né, e alojamentos individuais, enfim, é uma questão bastante delicada. Serão beneficiadas 8 mil famílias em situação de vulnerabilidade. Mais de 17.500 desempregados receberão um auxílio emergencial estadual. 19 mil pequenas empresas e 51.600 microempresas. Agora, vamos dar uma olhada em relação à quantidade, né? A quantia de dinheiro que as pessoas vão poder receber. Alojamentos e alimentação pelo Simples Gaúcho, e tem uma diferenciação que a gente já vai falar, são 2 parcelas de R$1.000 cada. Alojamento e alimentação pelo Simples Nacional são 2 parcelas de R$400. E aí tem a questão de total líquido de trabalhadores desligados em 2020, ou seja, aqueles que perderam o emprego, 2 parcelas de R$400 cada. As mulheres chefes de família vão receber 2 parcelas de R$400. É muita informação, são muitos números, são muitos filtros que o governo tem que aplicar, né? Porque não tem dinheiro para todo mundo, infelizmente. A expectativa é pagar um período entre 30 e 45 dias. Tudo vai ser esmiuçado agora nas próximas horas. Essa live, como eu disse, acabou há poucos instantes, com o governador fazendo essas comunicações. O fato é que é um alento para esses setores que tanto sofreram com a pandemia, né, Lu? Um alívio, com certeza, para você que está ligando agora aqui no SBT Rio Grande, 12h31. Nós estamos falando aí de um auxílio emergencial, mas estadual, um auxílio gaúcho, um auxílio dos Pampas, que vai ser direcionado especialmente para o setor de serviços, de alojamento, ou seja, hotéis, e o setor de alimentação, bares, restaurantes. Como a gente viu ali, depende muito do setor, né, Glauco? Podem ter alguns ali que chegam a ganhar parcelas de 1.000, outros de 400. Mas ainda precisa do aval da Assembleia Legislativa, né? Exatamente. Isso é o que foi encaminhado pelo governador a partir da aprovação. Por isso, esse período, 30 a 45 dias, é a previsão do governo para começar a pagar, se tudo der certo, né? Logicamente. Pequenas empresas têm que se enquadrar em algumas regras, tudo isso também foi definido. Claro que é muita coisa, a gente não tem como falar tudo aqui, mas como eu disse, é alguma coisa para quem não tinha nada. Há quanto tempo tem um monte de gente que não consegue ganhar nada no setor de alimentação, de alojamento, né, Lu? Com certeza, com certeza. Já é uma luz no fim do túnel. Bom, e a Prefeitura de Canoas não está medindo esforços no combate à Covid-19. Desde janeiro, a quantidade de leitos nos hospitais foi mais que triplicada. E quem nos conta os detalhes é a Gabi Lerina. A Prefeitura de Canoas mais que triplicou a quantidade de leitos nos hospitais desde janeiro. É isso mesmo. Antes tinham 113 leitos, agora são 410 leitos Covid. Foram criados 297 só neste ano. Também foram contratadas 3 UTIs móveis e instalados 3 reservatórios de oxigênio nas UPAs. Além disso, foram implantados 5 centros de testagem em massa. Há ainda 2 UPAs 24 horas exclusivas para atendimento Covid. Uma na Boqueirão, outra na Rio Branco. Já para os casos não Covid, foi criada a UPADIC na Matias Velho.
Apesar de todos os esforços, a contaminação pelo coronavírus não para de crescer. Canoense, faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel, só saia de casa se for necessário. Aglomera não, um apelo da Prefeitura de Canoas. A minha Porto Alegre é acolhedora. Eu cheguei aqui na capital dos gaúchos há pouco mais de 5 anos. Vinda do interior, eu tinha outra impressão dessa cidade. E aí fui me apaixonando cada vez mais, descobrindo os parques, as praças e todas as belezas naturais. Esse Guaíba que é lindo de viver. E aí sim, posso dizer, hoje me sinto em casa aqui em Porto Alegre. Eu amo essa cidade. E é por isso que eu desejo para Porto Alegre saúde. Sim, saúde para cada um de nós que vivemos aqui, para que possamos viver com intensidade essa capital linda de todos os gaúchos. Capital linda, e essa vinheta aqui maravilhosa, linda demais, que foi produzida pelo Max aqui, nosso editor de imagem. Parabéns, Max! Lindíssima! Palmas! Porto Alegre merece, né? Bom, vocês devem estar se perguntando por que eu estou com a minha garrafa de água aqui. Vocês já se perguntaram se vocês consomem água mineral? Como é que é a condição ali na indústria, onde é feita a extração dessa água? Pois é, nem sempre é do jeito que a gente gostaria, viu? Deixa eu botar aqui. 3 homens foram presos porque estavam fazendo invase, ou seja, estavam extraindo, colocando dentro das garrafas, mas de uma forma totalmente ilegal. Quem tem as informações é o Lucas Abate, porque a indústria estava interditada, Lucas. Conta os detalhes, porque é uma história aí repleta aí de absurdos. E a gente acha, né, Lu, por estar comprando uma água mineral, com lacre, com rótulo, que vai estar tudo bem. Na verdade, não é uma garantia. Essa empresa, Lu, como tu bem disse, estava interditada. Sabe por quê? Porque já tinha sido flagrada numa situação ruim, de péssimas higienes. Encontraram bactérias nas garrafas, em amostras da água. Ou seja, desde janeiro desse ano já estava interditada. Só que ao invés de fechar, de regularizar, de arrumar o que precisava arrumar, sabe o que eles fizeram, Lu? O quê? Começaram a trabalhar de noite. Olha só, olha as imagens aí. Trabalharam de noite, faziam os carregamentos de noite, porque achavam que de noite a fiscalização não iria bater lá. Como a gente viu, não deu certo. A Delegacia do Consumidor, Ministério Público, Vigilância Sanitária, foi todo mundo lá ontem de noite e conseguiu flagrar essa ação irregular. Olha só o que foi encontrado de problema. Olha, Lucas, a gente tem essa imagem que a gente está mostrando aqui na calada da noite. Olha só, tem alguém ali na espreita só fazendo vídeo exatamente para ter a prova de que a indústria continuava fazendo ali a produção, né, na madrugada. E essas imagens são de ontem, ou seja, foi antes deles flagrarem, né, esse flagrante, ou seja, deles irem lá e verificarem que a produção seguia a pleno vapor, Lucas? Sim, foi ontem, Lu. Foi ontem, a Polícia Civil ficou escondida lá, fez essas imagens e verificou que, de fato, essa empresa estava atuando irregularmente. Essa marca, Lu, até é bom a gente alertar e daqui a pouco a gente vai até prestar o serviço para quem já tem em casa, para quem encontrar no mercado, mas é a marca de água Vida Leve. Lu, eu vou te dizer nessas imagens o que eles estavam fazendo. Sabe essa bombona de 20 litros que muita gente compra, né? Sim, bota no fio. Ela vai da minha casa, eu troco, devolvo lá, vai para a fábrica e vai para tua casa depois. Sim. Esse é o processo que ocorre com essas bombonas. O que eles estavam fazendo? Saía da minha casa, ia para o caminhão, eles mal lavavam, Lu, passavam uma aguinha por cima, enchiam e mandava para tua casa. Então tudo que pegou de bactéria, de vírus, até o coronavírus, de sujeira que pegou na minha casa, pegou no depósito, pegou no caminhão, caminhão aberto ainda, eles simplesmente chegavam lá, tocavam uma aguinha por cima, e era isso que estava acontecendo nessa imagem, inclusive, tocavam uma aguinha por cima e depois já iam encher. Enchia com água boa? Nada disso. Água de um poço que também estava interditado. Já estava interditado, lacrado pela FEPAM por ter outros problemas, outras irregularidades. A gente conversou um pouco mais cedo com o delegado Joel Wagner, que coordenou essa operação, e ele nos explica agora os riscos que o consumidor corre ao consumir esse produto irregular.
nós constatamos ali uma bactérias presentes, né, no vasilhame, uma presença de flúor mais elevada. Então, todos esses problemas, obviamente, podem causar problemas graves de saúde. O flúor, né, numa concentração muito alta, causa graves problemas de saúde e até mesmo, né, bactérias às vezes desconhecidas, né, podem causar aí desde uma infecção intestinal ou até um problema muito mais grave de saúde. Já pensou, hospital tudo lotado, emergência lotada e a pessoa ter uma infecção intestinal por conta de uma água mineral? Infelizmente, era um risco que os consumidores da Vida Leve estavam correndo. Bom, Lu, até a gente tem umas orientações, né? Perguntei para o delegado o que faz, quem tem em casa, o que tem que fazer. É bom. E quem tem em casa, por exemplo, comprou bombona, pode estar aberta, comprou algum fardo com 1 litro de 500 ml, vai onde comprou, não precisa ir na empresa, vai no local onde comprou e apresenta esse material e pede uma restituição do valor, uma troca desse produto, até para subsidiar isso aí. Hoje mesmo, a Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul vai emitir uma nota, vai emitir uma circular orientando exatamente quais marcas, quais lotes, na verdade até nem lote tinha na garrafa, né? Mas vai colocar exatamente quem pode devolver esse produto irregular. Até porque é uma marca até bem conhecida, né, Lucas? Obrigada pelas informações, daqui a pouco você volta. E agora, no clima do aniversário de Porto Alegre, olha só o que tem daqui a pouco. Vai ter um bate-papo ao vivo com o músico Teddy Corrêa. Nós vamos saber um pouquinho sobre a relação dele com a capital dos gaúchos e, claro, tem palhinha, assim, para embalar esse dia especial. E olha só, Porto Alegre está fazendo 249 anos e a TIM está com uma super oferta exclusiva para celebrar o aniversário da nossa querida capital, cheia de charme, cultura e paisagens lindas. Que tal aproveitar e garantir um smartphone novo? É isso mesmo. Clientes TIM Controle podem comprar o incrível LG K4541S por um preço mais do que especial, a partir de R$ 699. E isso, além de todas as outras vantagens do TIM Controle que você já conhece, né? São 12 GB de internet todo mês, aplicativo de mensagens ilimitado, redes sociais por 3 meses, possibilidade de ter um cartão de crédito C6 Bank, sem anuidade e muito mais. Incrível, né? E para animar ainda mais esse aniversário, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e venha curtir uma playlist incrível no Deezer para celebrar Porto Alegre. Tá aqui, ó. Tá aqui o QR Code. Saiba mais no site tim.com.br. E no aniversário da nossa capital, eu tenho a honra aqui de receber a minha colega, a rainha da meteorologista, Elcias. Que alegria ter você de volta! A gente só estava te vendo aqui pelo vídeo, né, Estael? Sim, conversando ali, né, nas só redes no sociais, WhatsApp. Que coisa boa, hein, te ter aqui de novo no nosso estúdio. Estael, já vamos começar, né? Já traz para nós aí a previsão do tempo para Porto Alegre nesse fim de semana, que é o que todo mundo quer saber. Teve um calorão, teve até uma chuvinha aí na madrugada. Sim, tivemos chuva, tivemos temporais. E agora o que vem por aí, né? A gente tem um quadro de instabilidade, lua-chuva já estava começando a fazer falta, vai acontecer em grande parte do fim de semana. Aliás, nas próximas horas tem alerta, Porto Alegre pode ter episódios de chuva forte, temporais isolados, tem chuva lá no sul e no oeste do estado e essa chuva vai avançar, tomar conta do Rio Grande do Sul. Vamos colocar aqui a tabela de 4 dias para a gente falar como é que vai evoluir a temperatura, porque tem muita gente reclamando do calor. Começou o outono, já criou aquela expectativa de que vai refrescar e não é bem assim. A gente tem para hoje à tarde ainda muito amormaço, muito abafamento, depois os temporais começam a refrescar um pouco. Sábado e domingo com muitas nuvens, o sol aparece pouco nesse fim de semana e a chuva deve tomar conta então de todos os bairros de Porto Alegre. Apesar deste cenário, sábado, olha só, tem 29 graus, então vai estar abafado, ainda tem risco de temporais no sábado, Lu. Domingo começa a refrescar um pouco mais, é mais garoa, chuva fraca, aquele vai e vem das nuvens, aquela indecisão do tempo. E na segunda-feira o sol aparece e refresca um pouco. O maior refresco, a queda maior da temperatura, vai
acontecer ao longo da semana que vem. É isso que nós devemos ter gradativamente na semana que vem, essa mudança na temperatura. E essa gangorra, esse calor alternando com o frio, é normal no começo do outono, é o que vai predominar nessas primeiras semanas da estação. Quem estava acordado essa noite aí, mais pertinho da meia-noite, ficou olhando o céu, pode ter tido uma surpresa e tanto, né? Um espetáculo. Um espetáculo. Além dos raios que estavam acontecendo, nós tivemos também um meteoro, mais um, né? Que foi visto, foi muito melhor visualizado de Porto Alegre, porque tinha parte da capital onde o céu estava claro, então foi possível ver. Infelizmente foi só 2,5 segundos. Foi muito rápido. Então, olha, veja a imagem. Deixou um rastro, tipo cometa. Parece um cometa mesmo, parece. A minha filha diria que é uma estrela cadente. Já faria Eu também. E acho que todo mundo está pedindo a mesma coisa nesse momento. Então, realmente foi visualizado na Lagoa dos Patos, mas como boa parte do estado tinha instabilidade, tinha chuva, poderia ser visto em qualquer parte do estado, onde havia céu claro, que foi o caso de Porto Alegre, foi um presente mesmo para Porto Alegre, foi possível visualizar aí mais um meteoro que acabou aparecendo no nosso céu. Em relação à chuva, então, o que a gente pode falar? Porque chove em Porto Alegre, chove também no interior no final de semana e nesta sexta-feira. Já temos chuva no sul e no oeste. E aí, vendo a soma da chuva desta sexta, do sábado e do domingo, desses 3 dias, os maiores acumulados devem ocorrer aqui, ó, do centro para o oeste, volumes entre 50 e 70 milímetros, alguma área ou outra até com volumes perto de 100 milímetros. Então, poderemos ter chuva bem volumosa. Chove menos aqui na parte leste, mas tem risco de temporais. Então, de forma isolada, a gente pode ter alguma surpresa aí aqui na Grande Porto Alegre entre hoje e amanhã. Isso depois do calorão, né? Depois do calor, porque a temperatura hoje já vai passar dos 32, 33 graus aqui no norte do estado e o calor acaba sendo combustível. Na semana que vem, o refresco. Para quem gosta do frio, tá aqui a notícia tão esperada. Semana que vem a gente tem o ar polar tomando conta aqui do sul do Brasil e devemos ter, principalmente a partir de terça-feira, a temperatura baixando, marcas que podem baixar, inclusive, dos 10 graus. Hoje à tarde, olha só, 35 graus em Santa Rosa, já está 31 agora. 27 graus em Caxias do Sul, Vale dos Sinos, poderemos chegar a uns 35, 30 graus em Santa Maria, temperatura subindo menos em Uruguaiana, porque lá chove já desde cedo, e Pelotas com 25 graus. Então é aquela gangorra térmica que marca o início do outono. Hoje tem calor, mas na semana que vem o frio chega. Então, aniversário de Porto Alegre, calorão e depois chuvarada. E chuva e temporal, fiquem atentos aos alertas. Ah, meu Deus, tá bom. Obrigada pelas informações, até semana que vem, então. Até semana que vem. Mas olha só, agora a gente quer te convidar para ouvir uma história de pescador. Eu não sou muito boa contadora de histórias, tá? Mas até porque não é aquela expressão mentirosa do tipo histórias irreais, nada disso. É uma história verídica. E quem tem os detalhes é o nosso contador de histórias, Glauco Paza. Pois é, e o que eu vou dizer é verdade verdadeira. Pelo menos é o que escreveram aqui. Eu tô confiando no que escreveram. Vamos lá. Na manhã de ontem, Lu, 2 amigos pescadores foram surpreendidos por nada mais, nada menos que 2 peixões de 85 quilos. Não, tá errado isso aqui. 85? Sim, 85 quilos cada um. Soma isso aí, tem peixe pro resto da vida, meu Deus. Essa pescaria, Lu, aconteceu junto da balsa que faz a travessia do Rio Passo Fundo, que fica entre os municípios de Campinas do Sul e Ronda Alta, no norte do estado. Segundo o filho de um desses pescadores aí, o pai sempre costumava pescar, mas nunca tinha pego uma carpa desse tamanho. É do tamanho deles, Glauco, praticamente, né? Pois é, ou ele é muito baixinho ou a carpa é muito grande. Mas eu acho que é grande, hein? Eu acredito que é um peixão mesmo. Nunca vi peixe desse tamanho. Tem gente aqui na redação que jura de pé junto que já viu peixe ao vivo. Inclusive mandou mostrando foto para nós. Para mim é montagem. Tá? É mesmo, montagem. Olha Fisgaram o Lucas, peixão? o Lucas não Abate. É peixão, não, é peixinho. Olha aí o Lucas Abate. O Lucas Abate com o peixinho. Olha só, mas esse aí tá muito distante de ser parecido com esse que a gente viu antes. Cadê né? o Lucas? Olha aí nosso exímio pescador de lambari. Ô, Lucas. Só vou dizer uma coisa, Glauco, que é um traíra. Vamos ficar no... Então, traíra. Vamos ficar no assunto peixe, então. Tá bom. Tá, olha, de peixe eu só tenho signo, de resto não faço nada, viu? Não sei pescar. Lu e Lucas, até... Os Luz.
tem mais uma imagem aí, mostra aí para nós. Olha a nossa editora, Mônica Rossi. Deixa eu ver. Tá? Ela jura que esse peixe que vai aparecer aí na imagem era de verdade. E ela tá ali atrás de ti, só ali tentando ali, ó, na bituca pra ver a imagem. Pra mim é montagem. Olha só. É montagem. Não acredito. Tá? Mas esses peixes aí de 85 quilos, eu nunca tinha visto. E olha, é vídeo, não é foto. Mas a Mônica aqui também hein, pescou um peixão. Vamos ver, irmão então. dela, né? Vamos ver. Lá Bota aí a Mônica aí, vamos ver. Foi em Sananduva? Foi em Sananduva, exatamente. Poderia ser Itu, São Paulo, onde tudo é grande, mas não, era Sananduva, olha aí. Mas olha o tamanho do peixe. Eu não sei se isso aí não é montagem, ainda tô duvidando, viu? Não tem vídeo dessa época, né? Diz ela que é uma sereia pescando um peixe. Tá Por bom, sinal, deixa. vou dar um olá que ela tá lá atrás de ti se escondendo, viu, Glauco? Sim, ela disse que iam falar muito mal dela, que ela não queria aparecer. Ah, tá certo. Olha lá. Olha Aqui. lá, ó, olha lá, ó. Essa aqui que é a Mônica, nossa pescadora. Ali, ó. Mas Ô, e aí? Lucas, e você evoluiu na pescaria já, hein? Não, tu viu essa foto aí de 2007, desde então eu peguei bastante experiência, só que eu não tirei foto, eu nunca tiro foto, por isso que eu não tenho, daí por isso que é pequenininho. Ô Lu, até quero fazer uma pergunta pro Glauco, pra quem tem... Essa é pra quem entende de pescaria, como eu, né? Vocês viram ali que eu sou um ótimo pescador. O que o ladrão lá da região disse quando viu essa foto? O ladrão da região quando viu a foto de quem? Da Mônica? Não, eu não posso... Não, desse peixe aí, desse peixe Do grandão. peixe, Não sei, não sei. Ah, meu Deus, o que vem aí? Que peixe grande, que peixe grande, vou roubá-lo. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, depois dessa, melhor rodar a vinheta do esporte. Fiquei desestruturada aqui, mas agora a gente fala do Campeonato Gaúcho. Os guris do Grêmio perderam pela primeira vez no estadual e não conseguiram recuperar a liderança, que agora é mesmo do Inter, Glauco. Pois é, e caiu 100% de aproveitamento na outra rodada do Grêmio e agora caiu o último invicto, que também era o tricolor, ao perder para o Juventude. Os guris não seguraram o jogo que foi realizado em Bento Gonçalves, porque o estádio do Juventude está passando por reformas. Vamos ver os gols aí. O Ricardinho abriu o placar para o Grêmio. Olha que a bola desvia no meio do caminho, né, no Ricardinho. E aí engana o goleiro Marcelo Carné. 1-0 o Grêmio. Parecia que as coisas estavam muito bem encaminhadas, só que parecia. O Matheus Peixoto foi lá, empatou para o Juventude. Vê que a zaga do Grêmio ficou olhando, assistindo, e depois teve pênalti para o Juventude. O Eltinho converteu e fez o gol do vira-vira, o gol da virada da vitória do Juventude. Agora o Renato já voltou, tá? Tava de férias, tirou uns dias lá para descansar. Mas quem respondeu ainda nesse jogo foi o Alexandre Mendes. Vamos ver o que ele disse. Essa determinação de quando a equipe principal vai jogar ou não, isso depende de avaliação física. Nós vamos sentar e conversar e direcionar dentro da capacidade individual de cada um, quem pode jogar, quem não pode, enfim. Quem pode, enfim. Esse é o Alexandre Mendes. O fato é o seguinte: período de observação para os jovens, agora os cascudos voltam, né? E aí o Grêmio mais próximo do titular, até porque tem logo ali Libertadores, tem Independiente Del Valle. Vamos dar uma olhadinha na tela para ver a classificação do Campeonato Gaúcho. Olha só, com o resultado de ontem, o Grêmio podia ser líder de novo, mas não ganhou, então ficou lá em terceiro lugar. O Inter é o líder, tem 13 pontos na ponta, lá de cima da tabela. Mudou bastante ali a tabela, né? De classificação. Mudou bastante. Eram 4 clubes, Lu. Em tava 10. Lembra? Estava em primeiro, eu brinquei até 10. Parecia narração de carnaval, né? Agora não. O Inter é líder isolado. São Luís fazendo uma excelente campanha, vem logo atrás com 11. E o Grêmio caiu para terceiro, então, com 10 pontos. Lá na lanterna, olha, perigo, hein? Esportivo 4 e Novo Hamburgo 3. Agora vamos falar um pouco do lado vermelho do Rio Grande do Sul, porque o Inter já volta a campo neste sábado para enfrentar o Brasil em Pelotas. Mas vamos falar de negociações, porque é um negócio que também está pegando fogo ali pelos lados do Beira-Rio. O sonho de consumo é o Tyson.
veterano, está lá na Ucrânia, mas está afastado do Shakhtar. E aí surgiu uma possibilidade. Um guri ir para o Shakhtar e o tio Tyson vir para o Inter. O guri em questão, Lu, seria o Vinícius Tobias, de 17 anos. É um dos destaques da base, ele é lateral, tem se destacado nas seleções de base, nas seleções brasileiras de base. E o Shakhtar está muito interessado neste garoto. O Inter pede, olha só, 66 milhões para liberar o Piá. É muito dinheiro, mas quem sabe dá um negócio, né? E o tio Tyson vem para o Inter o mais rápido possível, Lu. Pois é, vamos aguardar, né? Obrigada, Glauco. Porque olha só, agora é a hora do som da favela. No aniversário da capital, nós vamos mostrar o sucesso do grupo Alcateia Mob Gang. Os guris são jovens de comunidades das cidades de Canoas, Guaíba e, claro, Porto Alegre, que, aliás, foi o cenário para eles gravarem um clipe que já está, ó, bombando. Curte aí! Som da favela. Som da favela. Som da favela. Beleza, pessoal? E de onde vem o som da favela de hoje? Vem aqui, ó, da Cabo Rocha, região central. E qual é o som que está bombando nas redes? Casa Beira-Mar, por favor, me dê paz. Dou minha vida toda e eles pedem mais. Alcateia Mob Gang. E com a música? Casa Beira-Mar. Essa música aí tá bombando então nas redes, né, Odi Moreno? Graças a Deus, tem uma ótima repercussão esse trabalho aí. A gurizada da Alcateia Mob Gang vem trabalhando duro e tá uma repercussão ótima, várias visualizações, um bom número de play no Spotify também. Fiz esse beat aí baseado em alguns samples, né, de trap americano. Tentei puxar algumas referências assim que os guris me pedem também para compor e fui me adaptando à letra que eles mesmos escrevem. Assim, cada um escreve a sua própria parte e vai complementando mesmo. O videoclipe foi demorando-nos um mês para conseguir toda a estrutura, que teve carros, modelos, né, drone. A gente lutou muito para conseguir aí fazer essa mega estrutura. E a Alcateia Mob Gang só existe graças ao apoio dos nossos amigos, que a gente tem bastante amigo, uma rapaziada gosta da gente. Então a Alcateia é uma família e é por isso que está dando certo. E graças a Deus conseguimos fazer exatamente o que a gente queria, no local onde que eu queria, que eu tive a ideia, que foi um lugar onde que eu me criei, na Zona Sul de Porto Alegre. E está sendo muito bom assim para o nosso grupo, a repercussão. Nós somos de cada bairro diferente, tem amigos nossos aqui do grupo, 3 moram em Iguaíba, um mora na Conceição e outro mora em Canoas. Na verdade, a Cabo Rocha é a minha comunidade aqui, é onde me criou, onde me abraça. Agora virou a casa da Alcateia Mob Gang. E a Alcateia nos salvou, nos colocou no centro, nos colocou no lugar. A gente conseguiu prosperar tanto em música quanto profissionalmente. O último integrante do Alcateia e vim acostumar com os guri, né? Sou o DJ deles. Eu já era produtor de Moreno antes, né? Então já conheci o resto da galera. Todo mundo acabou virando uma família assim, então isso pra mim é uma coisa que não tem preço, ligado? Cada um veio de um canto, então a possibilidade disso ter dado totalmente diferente vale mais a pena, porque são várias cabeças, são várias ideias e isso daí fortalece cada vez o nosso grupo. E sempre agradecendo todos os amigos, familiares, pessoal que acolhe o nosso trabalho, que compartilha. É bem importante dizer que vocês são Alcateia também, vocês são nossa família. Tô tipo Bebeto em 94, eu paro multidões pra me assistir. E pra quem vem da lama agora tá rico, no pique artista. Esse também é o som da nossa capital. Parabéns aí para a Alcateia Mob Gang. Excelente trabalho. Lembrando que música é vida e música também muda muitas vidas. Agora, olha só essa dica, 12h e 57 minutos. Na tela de sucessos de hoje, tem umas férias pra lá de atrapalhadas e divertidas, viu? Clark decide tirar férias com a esposa e os 2 filhos. Ao pegar a estrada no novo carro rumo ao mais famoso parque de diversões do país, a família começa a enfrentar curiosas e atrapalhadas situações. Mas a maior de todas ainda estava por vir. Férias frustradas hoje, 11h15 da noite, na tela de sucessos. E esse é um baita sucesso. Quem quer dar aí umas boas gargalhadas, tem que assistir. E para encerrar esse programa especial pelo aniversário de Porto Alegre, a gente recebe agora no nosso palco virtual Tedi Correia, do Nenhum de Nós. Boa tarde, Tedi. Muito obrigada pela participação aqui no SBT Rio Grande dessa sexta-feira, SBT Rio Grande especial. E eu já vou direto lhe perguntar qual sua relação
com Porto Alegre. A gente sabe que é um momento tão difícil, muito triste para muitas pessoas, mas a cidade, ela, apesar de todos os seus problemas, ela ainda encanta, né? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês na SBT Rio Grande. É um momento ruim para fazer qualquer tipo de comemoração, né? Porque a gente fica com o nosso coração dividido entre as coisas que a gente comemora por um motivo individual, pessoal, né? Ou algumas coisas que a gente tem que ver e sente dor, e aí fica dividido, né? O coração realmente faz com que a gente se solidarize com o drama de muita gente que está passando por uma situação complicada justamente na Covid ou pelas questões econômicas que a pandemia está trazendo, né? E a classe cultural é uma dos setores, né, mais prejudicados, né? Foi a primeira a parar, né? Primeiro que parou foram... Porque nós trabalhamos com eventos, né? Shows, onde tem aglomeração. E é uma coisa assim que... Tem muita gente que fala, porque tem muito artista. Graças a Deus, a maioria dos artistas tem consciência, participou de campanhas em prol da máscara, em prol do isolamento, das precauções que a gente tem que tomar, orientadas pelas autoridades de saúde e tal. E muita gente fala, para vocês é fácil, né? Fica em casa e tal, mas os artistas foram os primeiros a parar. Claro. E provavelmente vão ser os últimos a voltar, né? Ô, Lu. E nesse momento, entendi. Deixa eu chamar aqui o Glauco Paza, porque eu queria saber um pouquinho da sua relação com Porto Alegre. Glauco, diga. Também, tô louco para saber qual é a relação. E em tempos normais, digamos assim, se o Tedi ele consegue viver Porto Alegre, hein, Tedi? Porque além de tudo, ele é multifunções, com né? certeza. O cara é da área cultural, trabalha com música, o cara trabalha... Bom, eu não sei, o dia dele deve ter 34 horas. É verdade, Glauco. Não, eu faço bastante coisa. Eu trabalho com literatura, trabalho com palestras, tudo isso relacionado com a música, com a arte, né? Mas tem uma coisa que eu sempre tive em Porto Alegre, foi um trânsito muito legal. Eu nasci no centro, me criei no centro de Porto Alegre, frequentei muito a região. Um dos momentos mais marcantes da minha infância, eu falo assim com uma lembrança muito boa, era ir com meu pai, minha mãe, minha irmã, para a Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, e que para mim equivalia a ir à Disney, porque a gente ia na noite, durante a noite, né, quando já caía o sol e tal, e olhava aquela praça com as barraquinhas, com as luzes, e aquilo era fascinante. Então, eu sempre tive uma relação muito forte com a cidade, com o centro. Depois fui morar na Cidade Baixa, que também é uma pérola aqui de Porto Alegre, e frequento todos os lugares, porque as pessoas me recebem com muito carinho, e é uma coisa muito engraçada, porque a minha filha, por exemplo, tinha uma época que ela achava estranho, passava alguém por mim e dizia assim, ô, Tedi e tal, e aí ela perguntava, mas quem é essa pessoa? Eu não sei, eu não conheço, mas ela conhece. Ô, Tedi, nosso colega, o Lucas Abate, ele tem uma pergunta aqui também para você, vai entrar na conversa. Tá, vamos lá, Lu. Tem uma pergunta e tem um pedido. A pergunta é pro Tedi. Qual é o lugar que ele mais gosta de tocar, o lugar mais especial? E o pedido eu já vou fazer aqui. Eu sei que ele vai cantar depois, mas eu já queria uma palhinha de qualquer música aí que ele escolher. Não, é nós que não estamos ouvindo ele. Ele perguntou qual é o lugar que você mais gosta de tocar aqui em Porto Alegre. E pediu a palhinha. E pediu depois uma palhinha. Mas acho que isso a gente vai deixar para daqui a pouquinho. Vai ter sim. Já peguei até o violão aqui, ó. Que lugar, ô Tedi, que lugar você mais gosta de Porto Alegre e qual lugar que você mais gosta de tocar? Ótima pergunta, assim. Um lugar assim que eu me identifico, mesmo tendo me mudado do centro e que eu vou com muita frequência, é o mercado público. Ai, eu adoro o mercado público, compro a minha erva mate, aquele lugar cheio de cheiros. Mas é bom, eu gosto do cheiro, história. Mas é claro, isso ali é a característica da cidade. O mercado público é a característica da cidade de Porto Alegre para mim. E o lugar que eu mais gosto de tocar já é uma tradição que nenhum de nós vem mantendo há muito tempo e que, infelizmente, por conta da pandemia não pôde, mas são as temporadas do Nenhum de Nós no Teatro São Pedro. Nossa, eu já assisti várias vezes. É de arrepiar e é emocionante, Tedi.
Não, e a última temporada ainda foi uma temporada com uma carga emocional maior. Era uma temporada nenhum de nós e Cleiton e Cledir juntos no palco do Teatro São Pedro. E o Cleiton e Cledir que imortalizaram a cidade com o Tati, né? Ô, Tedi, antes da gente continuar a conversa, dá uma palhinha aí pra nós. O que você separou pra gente? É tanta música, né? Que bom. A vida de tanta gente. Mas eu tenho uma que eu gosto, que se chama Amanhã ou Depois, que é uma dos sucessos mais recentes do Nenhum. Deixamos pra depois uma conversa amiga que fosse para o bem, que fosse uma saída. Deixamos pra depois a troca de carinho. Deixamos que a rotina fosse nosso caminho. Deixamos pra depois a busca de abrigo. Deixamos de nos ver fazendo algum sentido. Amanhã ou depois, tanto faz. Se depois ou nunca mais. Muito bem. Esse amanhã ou depois, hein, Tedi? Ainda mais com o Lu cantando junto. A Lu é cantora. Talvez o Tedi não saiba. A Lu mas ele deve estar bem. ouvindo com um delay, deve ter mais atrapalhado. Mas, ô, Tedi... Não, mas eu percebi a afinação ficou como se fosse uma segunda voz. Todo mundo aqui tá numa nostalgia. Até essa semana eu vi, por exemplo, que alguns shows já voltaram lá na Austrália. Vi que teve um show do Midnight Oil por lá. Acho que vocês, então, devem estar com aquela saudade de ter esse contato com o público, porque mesmo um show virtual nunca é a mesma coisa, né? Não é. Infelizmente, é uma alternativa que nos resta hoje em dia fazer virtual, online, né? E a maneira de manter contato com o público, isso a gente estreitou muito em função da pandemia, né? Usar as redes sociais e tal. Mas o contato, o olho no olho, ouvir a voz do público cantando junto com a gente, isso é uma coisa incrível que eu tenho sonhado com isso. É impressionante, a gente sente falta a ponto de sonhar. Nossa. E eu sei que a gente ainda vai percorrer um caminho um tanto longo. As coisas no Brasil, infelizmente, elas não estão no nível da Austrália, da Nova Zelândia, dos outros países onde estão voltando. E eu acho que vai demorar um pouco. Preciso pedir ao nosso público aí que tenha um pouco mais de paciência, mas vamos torcer que vai dar tudo certo no final. E que continuem se cuidando para que a gente possa voltar a ter esses shows. Me acionou um gatilho quando eu vi esse show do Midnight Oil. Meu Deus, eu quero estar lá no meio de uma multidão também. A gente não... Sabe quem é que vai desistir? Nenhum de nós. Nenhum de nós. É isso aí. Ô, Tedi, eu vou te pedir uma música. Eu acho que a gente está num momento, às vezes, que todo mundo fica tão baixo astral, né? E eu queria um pouquinho de paz e amor, pode ser? Pode. Chame a família, avise o tio e o avô. Avisa. Hoje todos vão saber que a sua garotinha se casou. Proibida, escondida, muito jovem pra escolher. Sua mãe quase desmaia, seu pai diz que quer morrer. Ô, Tedi, vou te interromper um pouquinho. Vou te interromper um pouquinho, antes de chegar no refrão. Ela me chamou para que eu fosse testemunha dessa história. Seja linda como um dia foi a nossa. Com flores na cabeça, nossos pés descalços, nossa vida toda de paz e amor, de paz e amor. Eu tentei te interromper, mas era essa a mensagem. A gente deseja paz e amor. Tá certo, obrigada, Tedi. Pode continuar cantando e é nesse embalo que a gente encerra o SBT Rio Grande. Um ótimo fim de semana a todos. Mais notícias às 7h20 da noite. Até segunda. Tchau, tchau. Flores na cabeça, nossos pés descalços,
nossa vida toda de paz e amor, flores na cabeça, nossos pés